Salve, gente boa! Nesse vídeo nós vamos pensar a respeito do seguinte: como se preparar para o fim dos tempos. Se você tem coração forte, fica comigo até o final aí, sai não? Mas antes, né, se você não está inscrito, inscreva-se. É bem rápido, você vai clicar aí no sininho para ser notificado todos os dias e assim você não perde nenhum vídeo desse canal. A partir desse vídeo aqui são situações extremamente delicadas e complicadas. Preciso ser bastante forte para seguir adiante a partir de agora. Você está comigo nessa? Vamos junto? Então curta aí, comenta, compartilha, envia aí para suas redes sociais, mas avisa, ó, tá com o coração preparado? Como é que tá aí? Os exames estão em dia? Então se prepara porque o que vem aqui pela frente em Apocalipse é tremendo. Então a gente vem avisando aí nos vídeos anteriores, assista os vídeos anteriores para você entender que Deus, até o capítulo 5, ele só está preparando o coração e dizendo para você assim, ó, fica confiante, porque o que vem pela frente é tremendo, tá bom? Então curta, comenta, compartilha aí, conto contigo para a gente levar essa palavra mais adiante, preparar o povo, querido, que esse futuro está bem perto mais perto do que a gente imagina. Texto de hoje, capítulo 6, versículos 1 e 2. Capítulo 6 de Apocalipse, Apocalipse 6, versículos 1 e 2, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Querida, que a partir de agora a gente começa uma fase da execução, tudo que a gente viu nos capítulos 2 e 3 de João. Capítulo 1, João é o início da visão, estava mostrando quem estava dando a visão, mostrando o poder de quem estava dando a visão. Capítulos 2 e 3, todos eles falando sobre o preparo, se prepara para vencer, se prepara porque a luta é grande, se prepara porque, embora tenha tantas dificuldades aqui, mas a vitória é certa. Então, os capítulos 2 e 3 é o aviso para os crentes, o aviso para quem é da igreja, para quem já faz parte da igreja, se prepara. Capítulos 4 e 5 já vão falar a respeito do preparo de uma maneira geral. Fala assim, ó, queira ou não queira, todos vão se dobrar, não existe ninguém mais no mundo, na história da humanidade, nem antes nem depois de nós, que seja digno, que tenha alcançado esse alto valor de abrir os selos, de abrir o livro e de desencadear. O que a gente entende por abrir o livro é o desencadeamento do processo final dessa restauração de relacionamento. Se alguém fosse perguntar para você, resuma a Bíblia em uma palavra, qual seria essa palavra? Se alguém perguntasse para você assim, cara, diz para mim o que a Bíblia fala a respeito de quê? Em uma palavra, o que a Bíblia fala? Você pode dizer sem pestanejar, sem sombra de dúvida, e agora se alguém te fizer essa pergunta, você já sabe o que responder. A palavra é relacionamento. Então a Bíblia é um livro de relacionamento. Deus fala que Ele prepara lá em Gênesis todo o cenário, Deus prepara todo o local, depois Ele cria o homem, coloca nesse cenário maravilhoso e Ele dá ali uma lei que todos se reproduzam conforme as suas espécies, animais, vegetais, todos os seres reprodutivos, eles deveriam se reproduzir conforme a sua espécie. O homem peca e a espécie a partir da qual o homem começa a se reproduzir já é uma matriz deformada, é uma matriz amaldiçoada, que é a matriz gerada pelo pecado. Então Deus ali faz todo esse plano, que a partir de agora do capítulo 6, eu estou falando isso para você entender onde que entra esse capítulo 6 dentro da história. Ele entra exatamente nisso. A partir do capítulo 6, esse abrir do livro é esse desencadear dos acontecimentos finais. É importante a gente observar, querido, para a gente iniciar a abertura dos selos. Primeira coisa, isso não é probabilidade. Aqui a gente não está falando de coisas prováveis de acontecer. A gente não está falando de
possibilidade. É possível que isso aconteça. Por quê? Quando a gente fala de probabilidade e possibilidade, significa que algumas coisas podem não acontecer como está sendo falado, né? Quando você fala que isso é uma probabilidade, né, você está falando o quê? De percentual. Existe um percentual que torna isso possível de acontecer, existe um percentual que torna isso provável de acontecer, mas tem uma margem aqui onde isso pode não ser provável ou não ser possível. Então, aqui a gente não está falando de margens, aqui a gente não está falando de probabilidade e a gente não está falando de possibilidade. A gente está falando de realidade, de fato. Então, é um fato, não é porque é futuro que deixa de ser um fato, que deixa de ser uma verdade. Porque aqui João está vendo, foi mostrado para João o futuro. Então, aqui a gente vai falar aqui é sobre certeza, é algo que vai acontecer. E esses versículos 1 e 2 falam da abertura do primeiro selo. Então, lembrando aí, se você não assistiu aos 5 últimos vídeos do capítulo 5 de Apocalipse, assista, volta lá e assista, para você entender quem é que está abrindo esse livro e por que só essa pessoa, só o Cordeiro, foi achado digno de abrir o livro. Por que ele foi achado? Assista os 4 últimos vídeos aí referentes ao capítulo 5. Vi quando o Cordeiro, e aí quem é esse Cordeiro? Volta lá nos 4 últimos vídeos do capítulo 5 de Apocalipse. Abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, está lá em capítulo 4, versículo 6. Adiante do trono, como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás e por diante. Numa outra versão, aí, no capítulo 5, vai retratar esses 4 seres viventes como animais. Então, quando está falando ali de animais, no capítulo 5, ou desses 4 seres viventes, independente da versão, está falando de animais, não é animal como a gente conhece, um cachorrinho, um gatinho, um leão, um urso, não é nada disso desses animais. São seres, né, são aqueles seres muito mais parecidos com os seres mitológicos, que são animais incomparáveis, animais que não têm comparação com nada aqui na Terra. Então, são 4 seres viventes. Os 4 primeiros selos são os 4 seres viventes que vão descendo a Terra um por um. Então, aqueles 4 seres viventes, lá de Apocalipse 4, versículo 6, eles agora, a gente entende o porquê eles estavam presentes lá e qual a função, a finalidade deles e por que eles estavam ali no trono, recebendo as instruções a respeito de Deus. Então, o primeiro ser vivente, ele desce à terra. E agora repare o desencadear, repare a sequência dos fatos narrados aqui por João, conforme ele viu. Então, olha só, um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Então, um dos 4 seres viventes é que fala, vem. Então, o primeiro ser vivente fala, vem. E ele viu então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Vamos, primeira coisa aqui, desfazer um erro, para que você não compreenda isso daqui conforme está lá em Apocalipse 19. Preste atenção no seguinte, que a gente vai começar a ver aqui a partir do capítulo 6, e quando começar a surgir o anticristo vai fazer de tudo para se parecer com Cristo. O anticristo, embora ele seja uma oposição a Cristo, ele vai fazer de tudo para se parecer. Então, a trindade divina, ele vai imitar, vai fazer uma trindade satânica. Preste atenção nos acontecimentos que já estão sendo preparados hoje. Preste atenção como a humanidade hoje, ela está sendo preparada para se desfazer das histórias. Preste atenção como hoje estão surgindo muitas histórias em que aqueles heróis que você sempre aprendeu e você lidou como heróis, todas as características daqueles heróis, eles estão sendo desfeitas. Preste atenção que hoje em dia estão surgindo filmes. Para que isso? Esses filmes dessa maneira como eu vou falar agora? Preparando a humanidade para se deparar primeiro com o desfazimento, com a destruição de algo
que foi colocado culturalmente na mente do povo. Porque todo parasita, e aí eu recomendo a você assistir Brasil Paralelo, que ele vai explicar muito bem sobre isso. Todo parasita, ele precisa de um hospedeiro. Então ele suga primeiro tudo ali do hospedeiro. Então você começa a ver hoje histórias da Branca de Neve, mas uma Branca de Neve completamente diferente daquela que você sempre ouviu. Histórias do Super-Homem, mas um Super-Homem completamente diferente daquele que você sempre ouviu. Todos os heróis, eles estão sendo desmistificados, eles estão perdendo as suas características. Por que não se criam filmes com heróis novos? Porque não é essa a intenção. A intenção é pegar o imaginário, o ideal que as pessoas tinham em mente e mostrar para elas que esse ideal, a partir de agora, ele vai assumir uma nova forma, ele vai assumir uma nova direção, ele vai assumir uma nova linha, porque agora é a nova era, agora é o novo governo, agora é o novo plano. Por isso esse cavaleiro, ele está vindo com um arco na mão. O arco na mão representa um guerreiro. E ele está vindo num cavalo branco para imitar Jesus Cristo. Então o primeiro erro que a gente precisa imaginar aqui, que aqui não está sendo falado de Jesus Cristo. Esse primeiro cavaleiro, em hipótese alguma, é Jesus Cristo. Ele está imitando aquele Jesus que virá lá no capítulo 19. Exatamente para que pessoas que se dizem que acreditam em Cristo, mas não estudam a Bíblia, não leem, não permanecem fiéis, adoram uma pornografia, uma promiscuidade, uma lascívia, são fascinados pelos prazeres da carne, pelas obras da carne, essas pessoas vão ver esse cavaleiro vindo. Isso significa o quê? Como é que é ver esse cavaleiro vindo? Elas vão olhar para aquele que está governando, para aqueles que estão à frente, e vão dizer: isso aqui é a verdadeira fé que eu sempre acreditei, é isso aqui que é realmente aquilo que eu acredito. As pessoas vão ser facilmente enganadas. Então esse primeiro cavaleiro, é bom a gente entender que esse capítulo 6 ainda não é a tribulação, entenda bem, ainda não é a grande tribulação. O capítulo 6 não está falando da grande tribulação, está falando de acontecimentos no mundo preparando para a vinda do anticristo. Então, isso aqui é um preparo para a vinda do anticristo. Então a gente precisa desses alertas para se preparar para o fim dos tempos. Mas aqui a igreja ainda vai participar desses eventos aqui do capítulo 6, tá? A igreja não vai sair daqui durante esses eventos do capítulo 6, até porque nesse contexto aqui, principalmente na visão desse primeiro cavaleiro, que vão acontecer as provas que a gente falou nos capítulos 2 e 3, nas 7 cartas de Apocalipse. Então assista os vídeos correspondentes às 7 cartas de Apocalipse para você entender o porquê daquele preparo, o porquê daqueles avisos, o porquê daqueles alertas que Deus está falando. Então ele vai vir no cavalo branco, por quê? Porque ele vai vir com toda a aparência de que é Cristo, de que é o Cristo, de que é o novo cristianismo, de que é a nova era, de que é um novo mundo, e que as pessoas vão dizer assim: poxa, era isso mesmo que eu acreditava, é isso mesmo que eu quero. E muita gente que é cristão, a própria Bíblia vai falar que vai enganar os escolhidos, pessoas que estão ali, pessoas que estão na igreja, mas não oram, não leem a Bíblia, não estudam a palavra, não querem perder aí 15, 20 minutos estudando a Bíblia, assistindo um vídeo que estude a Bíblia. As pessoas não querem isso, elas, muito pelo contrário. Paulo alerta em Timóteo, assista, a gente tem vídeo aí completo sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo, que as pessoas vão ficar querendo muito mais as fábulas e os contos que vão de encontro ao coração. Só que Gálatas, que a gente também tem aí no canal, vídeo referente a Gálatas, capítulo 5, vai falar que tudo que é ligado à obra da carne não é de Deus. Então, se você quer conhecer alguma coisa que é de Deus, ela não vai satisfazer desejo da carne, ela não vai satisfazer concupiscência, ela não vai ligar você a prazeres da carne, porque o que vem de Deus, Deus não está preocupado. É óbvio, Deus quer que você fique satisfeito, Deus sabe das suas necessidades fisiológicas, para isso existe o casamento, né? Para isso Deus criou o casamento. Mas tudo aquilo que vem com satisfação de prazeres, principalmente prazeres fáceis, promíscuos, lascivos, pederastas, isso não vem de Deus. Então esse cavaleiro, ele vem no cavalo branco para ter aquela aparência de que é o jeito. E olha, é ele, é esse. As pessoas vão dizer: é esse, é isso, essa é a religião perfeita.
Essa é a religião que eu sempre acreditei. Essa é a religião que eu sempre achei que era verdadeira. É esse cavaleiro aqui que vai descer. Ele tem um arco, ele vem para guerrear, ou seja, ele é mentiroso, que ao mesmo tempo que ele está com um cavalo branco, né? O que significa um cavaleiro num cavalo branco com um arco na mão? Significa que ele é um mentiroso, porque ele está num cavalo branco falando a paz, mas ele tem o arco na mão que ele está apontando para os seus inimigos. Então ele vai definir quem são os inimigos, ele vai começar a destruir e tentar aniquilar os inimigos. E quem são esses inimigos? O cristão verdadeiro, o cristão fiel. Como disse lá em Daniel, né, no capítulo 7, que vai haver uma vitória. Zacarias capítulo 1, no versículo 8, né, Zacarias 1:8, é um texto extremamente importante que você precisa parar aí para ver. Ele vai dizer assim, olha, tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo, atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então preste atenção nas palavras ditas em Zacarias. A escritura está aí, querido. As palavras de Deus, elas estão aí na nossa frente. A gente precisa parar para ler. A gente precisa separar tempo. A gente precisa que o tempo de leitura da palavra seja inquestionável, seja indiscutível, seja inegociável. Então, está falando aí, os 4 cavaleiros passeiam sobre a terra e eles olham a terra e falam assim, a terra está bem, a terra está em paz. Mas que paz é essa que as nações estão construindo? É uma paz voltada para o mal, é uma paz onde o lema principal é a lascívia, é a pederastia, é a pornografia, é a prostituição, é o prazer sexual, onde o hedonismo, a busca pelo prazer, ele vai ser o máximo. O símbolo central. É por isso que o símbolo do anticristo é o 666, que é aquela coisa voltada para o humanismo, é o homem como centro do universo e o prazer sexual como o centro do propósito do homem. Então tudo aquilo que apontar para o homem como o centro do universo, onde todas as coisas se voltam para ele, e o prazer sexual como centro de todo o propósito da vida humana, são ideologias anticristãs, são ideologias que vão para o anticristo. Então esse cavaleiro está no cavalo branco, tem o arco na mão, mas ele é mentiroso, porque ele vai pregar a paz. Eu recomendo você ler o livro 1984, é um livro escrito na década de 40, mas que vai falar muito bem sobre isso. Ele usa a expressão, George Orwell usa a expressão lá, duplo pensar. O que é o duplo pensar? A pessoa fala uma coisa, ela prega, ela faz um discurso, e a prática dela é totalmente o oposto, porque ela tem o arco na mão. Ela diz que quer a paz, ela diz que quer a democracia, ela diz que quer a liberdade, mas ela tem o arco na mão apontado para os inimigos e ela não pensa 2 vezes na hora de flechar os inimigos. E foi-lhe dado uma coroa. Essa expressão é característico para a gente entender que não está falando de Jesus. Porque Jesus não vai receber uma coroa dos 4 seres viventes,
A gente falou sobre a coroa, a gente falou sobre o cordeiro, e Jesus não vai ser coroado num momento. Jesus ele já foi coroado, né? E a coroa quem colocou não são os 4 seres viventes, foi colocado por Deus, por isso só ele é digno. Então foi-lhe dado uma coroa só para descer. Jesus ele não vai receber a coroa só para descer, ele já é o rei, ele já vai descer como rei. Então a primeira vez ele desceu como homem, a segunda vez ele já vai descer glorificado. Então, só essa característica de ter recebido a coroa para descer, já significa, a gente já vê claramente aqui que não é Jesus. O arco na mão também já mostra isso. E ele saiu vencendo e para vencer. Isso significa que os cristãos, lembra quando a gente falou da expressão, né, aquele que, quando João vê aquele que é o cordeiro, e que ele vai falar, né, aquele que tinha aparência de que estava morto, né, aquele que estava morto e reviveu, aquela surpresa toda que vai acontecer ali na face da terra, começa aqui no capítulo 6, onde o mundo vai achar que os cristãos estão perdidos. É nesse momento que as pessoas vão começar a questionar: cadê teu Deus? Cadê o teu Cristo? Por quê? Porque os cristãos vão começar a perder, porque o anticristo vai começar a preparar o seu terreno atacando exatamente os cristãos. E vão haver mortes de cristãos, vão haver martírio. A gente vai ver isso a partir do 5º selo, que é do versículo 9 aí do capítulo 6, que o 5º selo fala da justiça de Deus a favor dos mártires, e o 6º selo vai falar do julgamento de Deus. Então, nos 4 primeiros selos, os cristãos vão sofrer, os cristãos vão ser presos, os cristãos vão ser mortos, os cristãos vão ser atacados. Nesses 4 primeiros selos, as pessoas vão dizer: cadê teu Deus? Onde está o teu Cristo? Então, ele veio vencendo e para vencer. Então, esse cavaleiro branco é aquela imagem da religião perfeita, onde as pessoas que não lêem a Bíblia, não oram e são apegados aos prazeres sexuais, adoram uma promiscuidade, uma lascívia, uma pornografia, e tem como prazer sexual o seu lema principal de vida. Essas pessoas vão achar a religião perfeita, vão dizer: é isso que eu quero e isso para mim é perfeito, tá bom? Então, esse primeiro cavaleiro aqui não é Jesus Cristo, entenda muito bem isso. Aqui a gente não está falando de probabilidade, a gente não está falando de possibilidade, a gente está falando de uma certeza, é algo que João viu e que realmente vai acontecer. Prepare aí para o final, querido, se prepare para os próximos selos, principalmente esse dos cavaleiros aí, vem descortinar muita coisa da nossa mente e dos nossos olhos. Esteja preparado para aquilo que há de vir. E a minha intenção aqui não é que o teu coração fique sacudido ou que você desista, mas pelo contrário, assista os vídeos correspondentes aos capítulos do 2 ao 5, assista todos, tira um dia para maratonar aí, para você ver quantas vezes a palavra de Deus está dizendo: se prepara, porque aquilo que vai vir tem uma aparência de que é ruim, mas aí você lê lá Zacarias 1 e você vai ver que as nações caminharam para esse fim, que as nações estão desejando esse fim, que o povo está desejando a vinda do anticristo, que o povo está amando mais. João capítulo 1 vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos aqueles o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, a gente está começando a viver, e no final dos tempos, a gente achava que João 1 era só relacionado aos judeus, né? Engano nosso. João 1 fala também dos judeus, mas fala dos crentes aqui do final dos tempos, aqueles crentes sem preparo nenhum, aqueles crentes totalmente despreparados para o final dos tempos, que são os de Jesus, que não recebem a Jesus, mas vão receber de portas abertas, sorriso no rosto e com um abraço bem apertado o anticristo, porque vai exatamente de encontro aos prazeres sexuais, às necessidades, aos desvios, às imoralidades, promiscuidades, pederastias e lascívias do seu coração. E aí eles vão achar que está tudo muito bem. Então virá o fim. E que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.